A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Ribeiro, é uma honra tê-los aqui, tá? Chegamos no segundo trimestre de 2025, lições bíblicas adultos da CPAD, que nós vamos estudar neste trimestre o Evangelho de João. E o tema do trimestre é: E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Então, tenho certeza que será um trimestre abençoado, onde nós vamos aprender assuntos relevantes para a nossa vida, para o nosso relevo espiritual, tá bom? Então, fique aí. E nesta lição de número 1, nós vamos falar sobre o verbo que se tornou em carne, tá? Já quero adiantar a você que essa aula será objetiva, com bastante conteúdo, tá bom? Vou também, no decorrer da aula, vou falar para os irmãos como você consegue os slides e também o PDF do subsídio grátis, tá bom? Para você baixar no seu computador, para você levar para a sua sala de aula. E também nós vamos comentar nesta aula pelo menos aí uns 4, 5 questionamentos teológicos, algumas perguntas que podem chegar até você, professor, e você precisa estar preparado para essas perguntas. Nós vamos responder também aqui neste vídeo, tá bom? Lembrando que nós vamos seguir o cronograma aí, né? O subsídio da Escola Bíblica Dominical, ponto por ponto, tópico por tópico, subtópico por subtópico, tá bom? E aí nós vamos dar início à lição de número 1, o verbo que se tornou em carne. Você já parou para pensar no que significa a frase, o verbo se fez carne? O que ela revela sobre a natureza de Jesus e o propósito da vinda ao mundo? Imagine um ser eterno que existe antes do tempo, que criou todas as coisas, decidindo se tornar humano, habitando entre nós, compartilhando nossas dores, compartilhando nossas alegrias, limitações. Isso não é apenas uma história fascinante, é a base de uma das maiores revelações da humanidade no Evangelho de João. Nós vamos encontrar uma narrativa aí no Evangelho de João repleta de profundidade teológica e mistério. João, o discípulo amado, não apenas nos conta a história de Jesus, mas nos convida a mergulhar em uma jornada que desafia a nossa compreensão e transforma a nossa fé. Ele nos apresenta Jesus como o Verbo de Deus, a luz que ilumina as trevas, o Criador que fez todas as coisas, o Criador que se fez carne para nos salvar. Mas por que isso é tão importante? Prepare-se, porque ao longo deste vídeo você vai descobrir verdades que vão além do que os olhos podem ver, verdades que podem mudar a sua vida para sempre. Então, se você quer entender quem é Jesus, o que ele fez por você e como isso impacta o seu presente e o seu futuro, não saia daí. E eu garanto que cada minuto valerá a pena. Veja aí alguns assuntos que nós vamos tratar neste vídeo. Vamos tratar o assunto por que João chama Jesus de o Verbo e o que isso revela sobre ele. Sua natureza divina e humana. Como a encarnação de Jesus refuta heresias como o gnosticismo e também o docetismo, mostrando que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Também vamos falar o significado profundo de Jesus ser a luz do mundo e como essa luz transforma vidas hoje. Também o privilégio incrível de nos tornarmos filhos de Deus através de Cristo. Vamos falar também como a habitação do Verbo entre nós revela a presença de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso no mundo e em nossas vidas. Os objetivos da lição, primeiro, é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus e explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo, tá?
Então fique até o final. Já quero convidar você, curte esse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeo para abençoar a sua vida. Então vamos lá, sem demora. Primeiro, o Evangelho de João, autoria e data. O Evangelho de João ele foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, conhecido como o discípulo amado. João capítulo 13, o verso de número 23. A sua autoria é confirmada em João capítulo 21, o verso de número 20 e também o verso de número 24, que vai dizer assim, ó: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que há de trair? O verso 24 vai dizer assim, ó: Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, nós vemos que temos evidências internas que o autor foi o apóstolo João, certo? E também temos evidências externas, né? Porque a tradição patrística, incluindo Irineu de Leão e Clemente de Alexandria, confirma a sua autoria. Vemos João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era pescador e cresceu na cidade de Betsaida, perto ali da Galileia, tá bom? Em João capítulo 18, o verso de número 15 ao 16, nós vemos que João ele conhecia o sumo sacerdote, e João ele foi o principal discípulo de João Batista, e mais tarde depois ele se tornou um dos discípulos mais chegados de Jesus, e fazia parte do ciclo mais íntimo de Jesus, que nós sabemos que é Pedro, Tiago e João. Somente esses três testemunham eventos cruciais, como a transfiguração e a agonia lá no Getsemane, tá? João e seu irmão Tiago receberam o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, indicando aí o seu zelo, muitas das vezes movido pelo temperamento impulsivos. Acredita-se que o Evangelho tenha sido escrito entre os anos 80 a 95 depois de Cristo e possivelmente em Éfeso, durante o período de perseguição da igreja pelo Império Romano. Esse Evangelho é único. E por que é único? Porque ao contrário dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João não se concentra tanto nos eventos da vida de Jesus. João apresenta uma abordagem mais teológica, enfatizando a natureza divina de Cristo e trazendo eventos e discursos que não são mencionados nos outros três evangelhos. Olha lá, o propósito do evangelho. O propósito do evangelho de João é claramente expresso em João capítulo 20, o verso de número 31. Que vai dizer que este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, ele enfatiza a identidade divina de Jesus e o seu papel como o único caminho para a salvação. João escreveu para combater heresias que já começavam a surgir no final do século I, como o gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus, e o docetismo, que afirmava que Jesus apenas parecia humano. João, ele refuta essas ideias ao afirmar que o Verbo se fez carne, João capítulo 1, verso 14. Diferente dos sinóticos que apresentam Jesus em seu ministério terreno, de forma mais narrativa, João constrói uma teologia cristocêntrica baseada em três aspectos principais. Primeiro, o eu sou de Jesus. Isso, o eu sou de Jesus. João ele destaca as declarações de Cristo que revelam sua divindade, como o eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Também, outro aspecto é os milagres como sinais. João ele registra 7 sinais que demonstram o poder e a autoridade de Jesus, incluindo a transformação da água em vinho, João capítulo 2, verso do 1 ao 11, e também a ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo de número 11. Aí nós vemos também uma outra característica, é a ênfase na vida eterna. O Evangelho constantemente reforça que crer em Jesus é um meio para obter a vida eterna. Ponto 3 aí,
a natureza de Jesus. João apresenta Jesus como totalmente Deus e totalmente homem. Ele é o Logos, o Verbo, a expressão máxima de Deus. Desde o primeiro versículo, João declara que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa é a afirmação fundamental, porque estabelece a eternidade e a divindade de Cristo. Mas também o homem que chorou, sentiu fome, ele sofreu também. Nós vemos essa dualidade é essencial para a doutrina cristã, porque só um Salvador, que é plenamente Deus, pode perdoar pecado, e só um Salvador, que é plenamente homem, pode representar a humanidade na cruz. Eu já quero deixar o primeiro questionamento doutrinário, uma pergunta que possa ser que venha na sua sala de aula. Como Jesus pode ser 100% Deus e 100% homem? Aí nós estamos falando de um termo teológico, a união hipostática. Como que Jesus pode ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem? Isso não é uma contradição? Algumas pessoas acham que ilógico que Jesus possa ser duas naturezas ao mesmo tempo. Como ele pode ser Deus e sofrer? Como pode ser um homem e ao mesmo tempo ser onipotente? Mas a Bíblia ensina as duas naturezas. João capítulo 1, verso 1 já diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mostra a divindade de Jesus. O próprio João, no capítulo 1, verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso mostra a humanidade de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso de número 6 ao 8, explica que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, um só Salvador, que é Deus, poderia oferecer um sacrifício perfeito e infinito. Hebreus 9,14 vai dizer isso. Só um Salvador, que é homem, poderia representar a humanidade, representar o homem. Há algumas aí contradições teológicas, né? Alguns argumentos teológicos aí, que uma pessoa não pode ser totalmente divina e totalmente humana ao mesmo tempo. Mas a dualidade de natureza é um mistério que desafia a lógica. A Bíblia não vê contradição, mas mistério. A encarnação é um ato sobrenatural de Deus, que transcende a lógica humana. Há exemplos bíblicos que mostram Jesus exercendo ambas as naturezas. Como Deus, ele perdoou pecados. Como homem, ele sentiu fome. Ele chorou. Ele orava ao Pai. Jesus, em sua humanidade, dependia do Pai, mostrando um modelo perfeito da comunhão com Deus. A encarnação é essencial para a salvação, porque só um Salvador, que é Deus e homem, pode reconciliar a humanidade com Deus. Nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 5. Não vou ficar lendo os versículos para não tomar muito tempo, esse vídeo não ficar longo, mas você medita aí, leia aí, tá? Nós vamos já para o segundo tópico, que é Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. João começa o seu evangelho com uma frase que ecoa Gênesis 1, verso 1. No princípio era o Verbo. Essa conexão não é acidental. Enquanto Gênesis fala do princípio da criação, João fala do princípio de tudo, antes mesmo da criação. Ele nos leva a um tempo antes do tempo, mostrando que Jesus não é parte da criação, mas o Criador. Isso significa que Jesus é eterno. Ele não teve começo, ele sempre existiu. Jesus não é um ser criado, como ensinava heresias como o arianismo, mas o próprio Deus. Isso confirma que Jesus é igual ao Pai, em natureza e essência. Ele é o Deus que se revela. No Antigo Testamento, Deus criou o mundo pela sua palavra. Salmo de número 33, o verso 6. João identifica Jesus como essa palavra criadora. Ele não apenas participou da criação, ele é o agente principal. Tudo foi criado por ele, para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas
todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso mostra que Jesus é soberano sobre a criação. Ele não é apenas um profeta, um mestre, ele é o Senhor do universo. Isso nos lembra que a criação não é obra do acaso, mas o fruto do propósito divino. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso número 13. Qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ponto 2 aí, subtópico 2, a natureza fundamental do verbo. O vocabulário verbo é a tradução do grego logos. Logos revela o ser cuja existência excede o tempo. O conceito de logos, palavra, esse termo é carregado de significado tanto para os gregos quanto para os judeus. E eu já quero deixar o segundo questionamento teológico. Pode ser que chegue essa pergunta até você. O logos, porque João escolheu o termo logos para descrever Jesus? E o que isso significa para os judeus e para os gregos? Para os judeus, o Logos era a palavra criadora de Deus. Gênesis 1, verso 3 e Salmos 33, o verso 6. João mostra que Jesus é a palavra que se fez carne, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Para os gregos, o Logos era a razão suprema que governa o universo. Então nós vemos que João, ele usa esse conceito para mostrar que Jesus é a razão divina e a sabedoria encarnada. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 24. Alguns argumentam que o termo logo pode ser mal interpretado, especialmente por aqueles familiarizados com a filosofia grega. Mas nós percebemos e nós vemos que João, ele usa logos para conectar a revelação de Deus no Antigo Testamento com a plenitude revelada em Cristo. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. O termo mostra que Jesus é a expressão máxima de Deus. João capítulo 1, verso de número 18, e o agente da criação, Colossenses capítulo 1, verso de número 16. A encarnação do Logos é a revelação final de Deus ao mundo, acessível tanto para judeus quanto para gregos. Então nós vemos que Logos é a palavra encarnada que habita entre os homens, que é Jesus, adorado com Deus. E sob a unção do Espírito Santo, João coloca a palavra exata, o vocabulário, o verbo, o único capaz de expressar aos judeus e aos gregos a natureza divina e verdadeira de Jesus. Ao identificar Jesus como Logos, João mostra que ele é a revelação, é a perfeita revelação de Deus e o agente da criação, desafiando qualquer visão que o reduza a um mero profeta, a um mero mestre. Então nós vemos que Jesus não é um ser criado, mas aquele por meio de quem todas as coisas, isso mesmo, todas as coisas vieram à existência. Nós vemos Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, o Verbo, é a fonte da criação e da vida. Ele não foi criado, ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o eterno, soberano sobre o universo. Essa verdade nos ensina que podemos confiar nele em todas as áreas da nossa vida, pois ele é o fundamento de tudo o que existe. O ponto 3 aí, no princípio era o Verbo. Então vimos que João começa o seu evangelho denominando Jesus de o Verbo, e que em grego significa Logos. Mediante esse título de Cristo, João apresenta o como a palavra de Deus personificada e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Essa frase de João capítulo 1, verso 1,
afirma a eternidade de Jesus. Ele não teve um começo, ele sempre existiu. Isso é crucial para a doutrina da Trindade, que ensina que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um só, em três pessoas. O que nós acreditamos, o que nós pregamos, o que a Bíblia nos ensina. E Jesus não é uma criatura, mas ele é o Criador. Aleluia! Glória a Deus. Ponto 3 aí, vamos para o ponto 3 aí já, o subtópico 3, que tem por tema aí a encarnação do Verbo. E eu já quero deixar o terceiro questionamento aí, teológico já, uma pergunta que possa chegar até você. Por que Deus precisou se tornar homem? Por que Deus não poderia simplesmente perdoar os pecados sem precisar se encarnar e morrer na cruz? Primeiro, a justiça de Deus exige um sacrifício. Romanos capítulo 6, verso de número 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós vemos a justiça de Deus exige que o pecador seja punido. Hebreus 9, o verso 22, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo, o amor de Deus demonstrado na cruz, em João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A encarnação e a morte de Jesus mostra o amor e a justiça de Deus agindo juntas. Isso mesmo, juntos, os dois. Romanos capítulo 5, verso 8. Argumentos aí contra o que nós estamos ensinando. Alguns argumentos aí que um Deus onipotente poderia ter perdoado os pecados sem exigir um sacrifício. E por que Deus precisaria se humilhar, a ir e sofrer para salvar a humanidade? Ele poderia ter feito alguma coisa. Ele era Deus. Algumas perguntas sim. Mas nós vemos que a justiça de Deus não pode ser ignorada. O pecado cria uma dívida que precisa ser paga. E a encarnação foi a única maneira de Deus manter sua justiça e ao mesmo tempo demonstrar o seu amor. Sem a encarnação não haveria sacrifício perfeito nem redenção. A cruz é o ápice do amor de Deus, porque Ele mesmo pagou o preço pelos nossos pecados. Olha lá, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. É o subtópico 1. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que é Deus eterno, assumiu a natureza humana para viver entre nós. Imagine um rei, um presidente de um país deixando seu palácio, seus confortos, a sua glória para viver como um cidadão comum. Jesus ele fez algo maior ainda. Olha lá, Filipenses capítulo 2, do verso 6 a 8. Ele diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da glória para viver como um de nós. Olha, o privilégio. Esse ato representa a revelação máxima de Deus e a nós, aos humanos, à humanidade, ao mundo. Ele veio iluminar aqueles que estavam em trevas. João capítulo 8, verso 12 vai dizer que falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cumprindo aí a profecia de Isaías, capítulo 9, verso de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre o que habitava nas regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. João vai dizer no capítulo 1, verso 4, assim, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é um tema-chave de João, sendo esse termo aí usado 38 vezes neste evangelho. E quais são aí os elementos essenciais da vida humana? Quais são os elementos essenciais para a sobrevivência do homem? Primeiro, luz, né? Se o sol apagasse, todo mundo morreria, tudo morreria. Precisamos de ar, né? Precisamos de água e precisamos de alimento. Jesus é todas essas coisas, aleluia. Ele é a luz da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça. E por meio do seu Espírito Santo, Ele nos dá o fôlego de vida. Ele é a água viva. E Ele é o pão da vida que desceu do céu. Não apenas tem vida e dá a vida, mas também Ele é vida. Nós vemos que luz e trevas também são temas que se repetem ao longo de todo o Evangelho de João.
Assim como a primeira criação começou com a injunção do haja luz, também a nova criação começa com a entrada da luz no coração do que crê. Aleluia. A luz de Jesus não é apenas simbólica, ela é transformadora. Ela nos liberta da escuridão do pecado, nos guia no caminho da verdade e nos dá a vida eterna. Quando seguimos a Jesus, somos libertos das trevas, do pecado e passamos a viver na luz da sua verdade. Olha o ponto 3 aí, o ponto 2, desculpa, Subtoque 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós vemos que receber a Cristo significa crer nele, confiar nele como Salvador e Senhor. O poder de serem feitos filhos de Deus não é por nossos esforços, mérito, mas pela graça de Deus. Nós vemos Efésios capítulo 2, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele vai continuar dizendo que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus fala sobre o novo nascimento para ser filho de Deus. E é necessário nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente, nascer do Espírito. O novo nascimento é uma transformação interior, operada pelo Espírito Santo, que nos torna novas criaturas. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo ele explica que como filhos de Deus recebemos o Espírito de adoção que nos faz clamar Abba Pai. Isso mostra a intimidade que temos com Deus. A encarnação de Jesus tornou possível para a adoção. Ele, sendo o Filho unigênito de Deus, nos deu o direito de nos tornarmos filhos adotivos. Olha o privilégio. Porque Jesus ele é o único Filho de Deus por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, através da fé nele. Como filhos, somos chamados a representar Deus no mundo, refletindo o seu amor, a sua justiça. Então, ser filho de Deus é um privilégio concedido por meio da fé em Cristo. Não uma condição natural de toda a humanidade, não. 3 aí, manifestação e a habitação do Verbo. O Verbo que se fez carne significa que Deus se tornou humano. Jesus, que é o Verbo, a palavra de Deus, assumiu a natureza humana para viver entre nós. Isso é o que chamamos de encarnação. Deus, ele entrou na história, tornando-se um de nós, porque isso é importante. A encarnação mostra que Deus não está distante ou indiferente. Ele se importa tanto conosco que veio pessoalmente ao nosso mundo para nos salvar. A expressão habitou entre nós, em João capítulo 1, verso 14, vem do grego skeno, que significa tabernacular ou armar uma tenda. Isso nos lembra do tabernáculo do Antigo Testamento, onde a presença de Deus habitava entre o povo de Israel. Agora em Jesus, Deus armou sua tenda entre nós. Ele não está mais limitado a um lugar físico. Ele está presente de forma pessoal e acessível. Nós vemos no Antigo Testamento o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus. Agora Jesus é o verdadeiro tabernáculo. A manifestação plena da presença de Deus no mundo. A frase, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, revela que Deus se tornou humano para viver entre nós. Jesus é a manifestação plena da presença divina e o verdadeiro tabernáculo que nos mostra quem Deus é. Essa verdade nos ensina que Deus está conosco, nos ama e deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Para concluir aí, nós vemos que o Evangelho de João apresenta Jesus como o Verbo eterno de Deus, que se fez carne para trazer a salvação e luz ao mundo. Ele não apenas revelou Deus, mas também nos ofereceu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus por meio da fé. Que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Não deixa de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Fique na paz do Senhor Jesus.